Boa tarde, muito obrigada pela participação de todos no nosso seminário de introdução ao AmpliSeq para Illumina. E, em nossa agenda de hoje, nós iremos ter uma visão geral sobre o AmpliSeq, nós vamos passar pelo fluxo de trabalho e itens que compõem os kits, nós vamos ver como selecionar o conteúdo e utilizar o Design Studio e também veremos algumas opções de análise e mostraremos onde estão disponíveis alguns recursos adicionais para a sua consulta. Em primeiro, nós vamos ter um panorama geral sobre o AmpliSeq. De maneira geral, a depender do número de amostras, o fluxo de trabalho, desde as amostras iniciais ou de input, ou seja, DNA e RNA já extraído, você irá levar, em média, 3 dias, o qual compreendem no preparo de bibliotecas, sequenciamento e no processo de análise. Neste fluxo de trabalho, nós utilizamos uma reação de PCR multiplex para amplificar os nossos alvos de interesse, seguindo pela ligação de adaptadores e amplificação desses fragmentos antes do processo de sequenciamento. Os painéis de AmpliSeq podem ser usados para amplificar uma grande quantidade de regiões, desde 12 amplicons até milhares deles. O input pode ser DNA, RNA ou ambos, e o AmpliSeq também é compatível com amostras embebidas em parafina. Nós temos uma seleção de painéis com um conteúdo já pré-desenhado para várias aplicações, e nós oferecemos projetos de painéis personalizados ou customizados para atender às necessidades de praticamente qualquer projeto, inclusive para espécies não humanas. Como já destacado anteriormente, o AmpliSeq ele é um ensaio o qual utiliza amplicon, gerado através de uma reação de PCR multiplex para cobrir todos os alvos de interesse do seu estudo. O ensaio ele possui as probes, ou iniciadores, ou primers, sendo que, para evitar interações inibitórias entre esses primers, colisões ou conteúdos de alvo muito grandes, alguns painéis requerem vários conjuntos de amplicons, podendo variar de 1 a 12 conjuntos do que chamamos de pools de primers. Este é um ensaio extremamente simples de bancada e ele nos permite uma alta flexibilidade para uma gama de projetos experimentais, bem como reduz os custos de sequenciamento e o tempo de resposta em comparação com abordagens mais amplas, como, por exemplo, o Whole Genome Sequencing ou o sequenciamento de genoma completo. Agora, nós vamos passar para o fluxo de trabalho e quais as opções que nós temos disponíveis desse produto. O kit, ele é composto por 3 itens, o Library Plus, o Panel e o Index Kit. O Library Plus corresponde a uns reagentes de preparo de biblioteca propriamente dito, as enzimas, os buffers. O painel corresponde aos óligos, aos primers designados para o seu ensaio. E o Index Kit são os adaptadores que utilizamos para marcação de amostras, para que a gente depois identifique cada uma dessas amostras para que elas sejam misturadas, para o processo de que nós chamamos de multiplexação. Para o painel de óligos, ou os óligos pools, nós temos primers necessários para amplificar a região de interesse, o qual pode ter de 1 a 12 pools, conforme já dito. Já para os index kits, nós temos várias configurações, podendo ser de 24, 96 e até 384 amostras. Vale lembrar que todos os índices eles já estão em placa pré-misturados, os 5 e os 7. Além disso, é importante ressaltar que as condições de transporte e armazenamento, elas variam de acordo com os itens do kit. Os óligos, eles são transportados à temperatura ambiente, mas eles devem ser armazenados de menos 25 a menos 15. Nós temos 3 categorias de painéis AmpliSeq disponíveis e nós discutiremos cada uma delas com mais detalhes posteriormente. Mas, de maneira geral, nós temos os painéis que nós chamamos Ready to Use,
que são os painéis pré-projetados e sintetizados, que estão disponíveis já para comercialização, o que nós chamamos de painéis de prateleira, painéis prontos para compra. Nós temos o AmpliSeek Community Panels, que são painéis que compreendem em painéis já pré-desenhados, contando com a contribuição de pesquisadores e especialistas para as mais variadas condições de doenças e são feitos sob encomenda. Geralmente, eles têm um tamanho maior de reação por pulso. E, por fim, nós temos esse terceiro tipo, que são os Custom Panels, que são o que nós chamamos de painéis personalizados ou customizados, desenhados via uma ferramenta disponibilizada pela Illumina, chamada de Design Studio, que possui mais de uma espécie disponível dentro da sua plataforma para painéis de DNA e humanos para painéis de RNA. Existem opções que são 100% customizáveis, que nós chamamos de on-demand, e opções que você pode adicionar genes de interesse a um painel já pré-pronto, como o que nós chamamos de Spike-in. Nós falaremos disso posteriormente. Os reagentes para o Library Plus, eles são adquiridos separadamente do painel de óligos, sendo que o número de reações que você precisa vai depender de quantos pools estão em seu painel. Sempre certifique-se de saber quantos pools estão em seu painel que você irá utilizar. Informações adicionais, elas também podem ser encontradas no guia de referência desse ensaio. Já sobre os acessórios, kits opcionais, nós discutiremos um pouco mais tarde, após o fluxo de trabalho do processo do AmpliSeek. Nós temos um fluxo de trabalho que se inicia a partir do DNA, do cDNA ou ambos, seguindo primeiro um fluxo que envolverá a amplificação das regiões alvos, depois a ligação dos adaptadores e passos de purificações com beads magnéticas para a realização da seleção de tamanhos, que irão resultar em uma biblioteca dupla fita para que seja quantificada e qualificada. Em primeiro, você deve preparar o seu material de input, sendo necessário uma quantificação bem acurada, como, por exemplo, pela utilização de métodos florimétricos. A química de AmpliSeek, ela é compatível com amostras que são embebidas em parafina, mas verifique o guia de referência do painel para seguir as recomendações específicas de input, sendo que o tamanho do amplicon do painel pode ser otimizado para amostras de inputs com perfis de degradação. O rendimento da biblioteca ele pode ser menor para essas amostras com perfil degradado, como, por exemplo, de amostras a partir de FFPE. Aqui também vale lembrar que os inibidores com alto teor de melanina, eles podem reduzir a eficiência da amplificação das regiões-alvo, bem como outros inibidores. Então, devemos tentar trabalhar com uma amostra o mais pura possível. Para o mix de PCR, nós realizamos com enzimas de alta fidelidade, o Hi-Fi Mix, o qual faz parte do kit. É necessário, então, criar um Master Mix de cada amostra e, em seguida, distribuir uma alíquota deste Master Mix e DNA em tubos separados para que sejam adicionados o conjunto de primers que temos disponíveis. Se temos mais de um conjunto de primers, nós faremos alíquotas iguais. Para a amplificação da região-alvo, você poderá adicionar ou diminuir os ciclos se estiver usando uma quantidade de input maior ou menor. Para input de amostras degradadas, você pode aumentar 3 ciclos de PCR. Nós temos uma tabela aqui ao lado, que está no guia do usuário sobre como modificar os números de ciclos ou o tempo de tensão, dependendo de qual dessas condições se aplica o seu ensaio. Para uma grande gama de problemas, nós recomendamos por aumentar em até 5 ciclos para o PCR das regiões-alvo. Uma vez que amplificamos os nossos alvos em vários pools, nós podemos combiná-los em um único pool por poço para continuarmos o restante do nosso protocolo.
A enzima FUPA irá digerir as extremidades dos ânfices, além de fazer a fossilização dessas extremidades, resultando em fragmentos com as extremidades cegas prontos para a reação de ligação dos adaptadores. Para a ligação dos índexes adaptadores, serão necessários três reagentes que são parte do kit de Library Prep. É importante adicionarmos esses reagentes na ordem listada, sendo que o programa no termociclador será composto por 3 etapas. Como já mencionamos nos slides anteriores, nós temos disponíveis as seguintes configurações de índex. Nós temos 4 conjuntos de 96 amostras disponíveis do set A ao D, resultando em até 384 amostras indexadas, ou índices duplos, exclusivos, que são de 24 amostras que compõem as 3 primeiras colunas de uma placa. Observe que somente adaptadores do AmpliSeq podem ser utilizados com esse protocolo. Nenhum outro índice da Illumina pode ser utilizado. E vale lembrar aqui que devemos sempre pré-planejar o agrupamento das amostras para a corrida de sequenciamento, a fim de garantirmos combinações de índices adequadas e, caso você tenha dúvida, nós podemos ter informações adicionais aqui num guia de agrupamento de adaptadores que nós chamamos de Index Adapters Pooling Guide. Após a ligação dos índices, nós partimos para a reação de purificação utilizando as Ampere Beads, que deverão ser fornecidas pelo usuário. A proporção utilizada de beads por amostra é de 1:1, que irá remover fragmentos menores que 200 pares de base. Após as lavagens com etanol, as beads devem ser secas em temperatura ambiente e deve-se prosseguir imediatamente para a próxima etapa. Nesse passo, é melhor secar um pouco demais essas beads do que transportar o etanol para a próxima reação, pois isso poderá causar inibição da PCR. Depois de partirmos para a reação de amplificação da biblioteca final, é importante lembrar que as beads permanecerão na reação. A reação de PCR ela é de poucos ciclos. Indicamos no guia do usuário 7 ciclos para gerar um rendimento suficiente para o seu sequenciamento, que em geral funciona bem. Sendo que esse número ele poderá ser ajustado dependendo do seu painel. E o nosso último passo do protocolo é uma purificação que ela é realizada em 2 passos. Em primeiro, é adicionada uma proporção de 0,8 vezes de beads para a remoção de fragmentos de maior tamanho de DNA, seguindo de uma proporção de 1,2 vezes para removermos os fragmentos pequenos. Então, é importante lembrar o que e quando descartar e o que manter de sobrenadante para não perdermos a biblioteca. Tomem cuidado, pois esse é um erro frequente e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Sendo que, na primeira etapa, nós vamos adicionar aos beads ao nosso produto de biblioteca, na proporção de 0,8 vezes. Nós vamos, então, colocar essa mistura, a placa, na estante magnética, vamos manter o sobrenadante e transferi-lo para um novo poço. Em seguida, nós vamos adicionar as beads na proporção de 1,2 vezes, colocá-las na estante magnética e vamos remover o sobrenadante e manter o pellet e as beads. Iremos, então, seguir com as lavagens de etanol 70%. Nós vamos lavar 2 vezes. Essas lavagens, na verdade, são mais um enxágue, em que nós vamos colocar o etanol na parede oposta, onde são as beads, contar 30 segundos e retirá-lo. E, por último, nós vamos eluir em tampão Low-TE, que faz parte do kit. Para o controle de qualidade, é indicado checar o tamanho das bibliotecas. Bibliotecas típicas, elas mostram uma distribuição de 200 a 275 pares de base, sendo que os adaptadores adicionam 135 pares de base ao inserto. Porém, vale lembrar que cada painel terá uma distribuição de tamanho diferente. O tamanho final do painel vai depender do tamanho do Amplicon
que se formou, mais a inserção dos adaptadores. Para bibliotecas de Amplicon, geralmente nós pensamos em um pico mais agudo e único de Amplicon, mas esses são vários pools multiplexados, então nós temos aqui um pico mais amplo. Para a validação das bibliotecas, você deverá quantificar essas bibliotecas e fazer uma análise de fragmentos. Para análise de fragmentos, você pode utilizar equipamentos de eletroforese capilar, como o Bioanalyzer, TapeStation ou qualquer outro equivalente, ou até mesmo um gel, caso você não tenha nenhum desses equipamentos disponíveis. Para a quantificação, nós indicamos um método fluorimétrico, como por exemplo o Qubit, ou até mesmo a utilização de qPCR utilizando o kit capa. Após a quantificação e a qualificação das amostras, você deve seguir para o passo de desnaturação e diluição. E para isso, nós devemos seguir o guia de diluição e denaturação específico para cada equipamento. Caso você queira, você também pode utilizar uma calculadora de agrupamento, que nós chamamos de Pooling Calculator, para entender como diluir as suas amostras. Nessa primeira tabela, aqui, nós temos as recomendações iniciais de quanto carregar de bibliotecas em diferentes sequenciadores para painéis específicos. Vale lembrar que essa é uma orientação ou um ponto de partida para você começar. Pode ser que sejam necessários processos de otimização a partir desse ponto inicial de sugestão. Na segunda tabela, nós temos recomendações iniciais das proporções DNA, RNA, para alguns painéis, aqueles que compõem DNA e RNA. E também, aqui, é importante ressaltar que essas são umas concentrações de carregamento como um ponto de partida, sendo que também otimizações podem ser necessárias. Já para o processo de sequenciamento, de uma maneira geral, devido à saída de dados, os painéis de AmpliSeq, eles são ideais para modelos de sequenciadores de bancada. Aqui a gente inclui o iSeq, MiniSeq, MySeq, NextSeq 550, 1000 e 2000. Você pode consultar o nosso guia de escolha de kits, olhando, né, o Library Prep and Array Kit Selector, dentro da nossa página de suporte, para ver a configuração do número de amostras que irá lhe garantir um melhor custo-benefício. Além do fluxo de trabalho manual, para fluxos com um número grande e constante de amostras, nós temos algumas empresas que oferecem automação para o preparo de bibliotecas. Atualmente, nós temos Beckman Coulter, Eppendorf, PerkInelmer, que listaram os protocolos já prontos, bem como outros fornecedores que têm protocolos em andamento. Para informações, consulte a nossa página de automação de preparo de bibliotecas, no link deixado no slide, para navegar pelos métodos disponíveis para um determinado fornecedor. Agora que temos uma noção detalhada do fluxo de trabalho, eu quero voltar um pouquinho nos produtos e acessórios opcionais que foram mencionados anteriormente. O kit de síntese de cDNA, como já diz o próprio nome, ele é utilizado para transformarmos o RNA em cDNA. E ele vem com volume suficiente para 100 ou 100, 200 reações, dependendo do painel. Já o kit de AmpliSeq para Illumina FFPE-DNA, ele é utilizado somente para o AmpliSeq, que é compatível com amostras embebidas em tecido de parafina. E por último, o kit de Equalizer, ele é utilizado opcionalmente como um kit para normalização das amostras, sendo que o processo de normalização manual pode ser preferencialmente utilizado para amostras que não sejam tão constantes e mais desafiadoras. Dependendo da maneira que nós formos normalizar as nossas amostras, manual ou não, você deve seguir as indicações corretas no protocolo antes mesmo de iniciá-lo. Lembrando que o kit de equalização, o Equalizer, ele não é compatível com outros kits de preparo de biblioteca da Illumina.
Caso você deseje preparar um painel customizado, você poderá utilizar o nosso software chamado de Design Studio. E antes de iniciarmos a criação de um painel personalizado, você poderá verificar se em algum painel Community já pré-projetado ou pronto para uso, você terá o conteúdo que precisa. Como um lembrete, aqui estão os 3 tipos de painéis AmpliSeek que eu apresentei anteriormente. Os painéis Ready to Use, são aqueles painéis de prateleira, os painéis já prontos para comercialização. Geralmente, eles são num tamanho de 24 reações. Os painéis do tipo Community, são aqueles painéis pré-projetados, com a contribuição de pesquisadores e empresas expert nos assuntos, ou seja, a gente já tem um desenho pré-pronto. E os Custom Panels, que são os painéis customizados ou personalizados. Para entrar em mais detalhes, primeiro nós vamos ver painéis específicos prontos para o uso. Sobre esses painéis prontos para o uso, cada um desses painéis eles podem ser encontrados no site da Illumina, onde há dados de demonstração no BaseSpace, especificações do produto, bem como os arquivos de manifesto e arquivos que detalham o conteúdo do painel. Nós podemos dividir esses painéis em 3 categorias, com base na compatibilidade de tipo de entrada de amostra, que podem ser DNA, como, por exemplo, o painel para BRCA, como o exoma, RNA, como, por exemplo, um painel de resposta imune ou painel para transcriptoma, e também painéis que englobam ambos, DNA e RNA, como é o caso do AmpliSeek Focus Panel, do Myeloid e do Childhood Cancer Panel. Já para os painéis Community, como falado, que foram já pré-projetados, em que nós temos o desenho disponível, nós já temos 32 painéis desenhados disponíveis com diferentes alvos, como humanos, vírus e bactérias, tais como painéis para resistência microbiana, painéis para SARS-CoV-2, painéis para doenças humanas, como mieloide e outros tipos de câncer, sendo que você pode fazer o seu pedido via website. E lembrando que para a bancada é necessário seguir o protocolo referente aos Community Panels, que é o AmpliSeek On Demand Custom and Community Panel Reference Guide. Os painéis customizados, eles podem ser de DNA ou RNA. Para os painéis de DNA, você irá escolher os seus alvos, vai criar, e eles podem ser criados dentro do Design Studio, e ainda nós podemos adicionar as opções de splicing, sendo elas totalmente personalizadas ou não. Para painéis de RNA, você poderá fazer painéis de fusão e também escolher os seus alvos, também criado no Design Studio. Você pode escolher a partir de amplicons pré-projetados do Human Transcriptome Expression Panel e de mais de 1000 genes de fusão já bem anotados. Você pode inserir IDs, hashtags ou listas no formato de CSV para criar painéis para análise de expressão de RNA. No Design Studio, nós temos 3 tipos de painéis que nós podemos customizar. O primeiro deles é o painel do tipo Hotspot, que é um painel formado para pequenas regiões genômicas, como regiões de SNP e pequenos indels. Você pode considerar esse alvo coberto por um único amplicon. O segundo tipo são os painéis de genes, que são painéis mais amplos, que englobam mais de um amplicon, correspondem a regiões alvo maiores, e por padrões de design, geralmente eles levam de 2 a mais pools de primer. Nós discutiremos especificamente como projetar esses painéis de DNA personalizados no Design Studio, nos slides à frente. Se você tiver um conteúdo maior que 5.000 MB, é importante considerar o desenho de um painel de enriquecimento. Já o terceiro tipo são os painéis que nós chamamos de on-demand. Nós temos mais de 5.000 genes já pré-testados com um design de pool duplo. Nós temos as regiões de
CDS, e não contando regiões intrônicas e de UTR. Esses amplicons têm 275 pares de base e estão disponíveis em uma apresentação de 24 ou 96 reações. Os amplicons escolhidos, eles têm um conteúdo bastante relevante para a pesquisa, por exemplo, de doenças hereditárias, incluindo câncer hereditário, imunodeficiência primária, perda auditiva, distrofia muscular, entre outros. Já para os painéis de RNA, nós temos dois tipos de painéis customizados, os painéis de expressão e os painéis de fusão. Para os painéis de expressão, o AmpliSeq para Illumina RNA Expression, eles são projetados e usam designs de amplicons que foram avaliados através do AmpliSeq Transcriptome Human Gene Expression Panel. É basicamente uma versão personalizável desse painel para que você possa adicionar ou mesmo remover genes e atender às diferentes necessidades, né, da sua aplicação. O fluxo de trabalho é exatamente igual a esse painel de expressão do AmpliSeq. Para painéis de fusão, você pode fazer a seleção de uma lista já pré-definida de ensaios para fusão para expressão gênica. Você pode criar até mesmo um painel misto de fusão e expressão, sendo que o input sempre vai ser um RNA tratado com DNase, sendo compatível com amostras embebidas em parafina. Recomendamos uma análise em aplicativo para RNA Amplicon e os mesmos requisitos gerais que outros painéis de RNA, como kit de síntese cDNA, reagentes e índices, eles são necessários. No Design Studio, nós temos várias entradas, nós decidimos então qual é o tipo de amostra, se é o tipo de DNA ou RNA, e você vai especificar qual é o seu tipo de painel, se é um painel de gene, se é um painel hotspot, se é um painel on-demand ou mesmo se é um painel de enriquecimento. Uma vez, então, que nós escolhemos a nossa espécie do painel, nós temos que escolher o nosso tipo de amostra, que pode ser regular, que são as amostras do tipo padrão, amostras de FFPE ou amostras de cell-free DNA. Depois da escolha, dependendo do tipo de amostras, nós vamos selecionar os tamanhos, sendo que para amostras regulares, para a amostra padrão, nós iremos de 140, 175, 275 ou 375 pares de base. Para amostras a partir de FFPE, nós teremos um tamanho de 140 ou 175 pares de base, os nossos amplicons, e para cell-free DNA, nós temos a opção somente de 140 pares de base. Os comprimentos máximos dos amplicons, eles corresponderão ao tipo de amostra. E algumas configurações adicionais, como estringência, elas podem, de alta ou baixa estringência, elas podem ser alcançadas através de um trabalho de uma via específica chamada concierge de serviço na Illumina. Agora que você está pronto para inserir os alvos, nós temos algumas opções diferentes para inserir, as quais podem ser pelo nome do gene, nós podemos adicionar por coordenada genômica, nós podemos ainda inserir um grande número de alvos com um modelo de arquivo, com uma entrada by file, e nós podemos ainda copiar amplicons ou genes de interesse de painéis comunitários, de painéis que nós já temos prontos. Para copiar esses amplicons existentes de um design personalizado anteriormente ou de um painel comunitário fixo, você deverá copiar o amplicon e utilizar um arquivo no modelo .csv para fazer o upload desses detalhes. Ou mesmo painéis community e fixos, você vai copiar os amplicons de painéis já prontos ou fixos em nossa página. Ao final, você vai receber um resumo, um relatório, que mostra o nível de cobertura do alvo pelos amplicons projetados
e os parâmetros do seu projeto. Você pode entrar em cada gene-alvo e ver o nível específico de cobertura. Você poderá consultar o UCS Genome Browser para UCSC Genome Browser para você ver onde tem amplicons e onde você tem lacunas para determinar melhor se isso vai afetar ou não os seus objetivos experimentais. E além disso, você terá a opção de modificar o design, o que pode ajudar a aumentar a sua cobertura. Voltando para o Design Studio, para uma opção de AmpliSeq On Demand, nós temos múltiplas espécies de DNA e apenas a espécie humana para RNA. Além disso, nós temos um webinar já gravado sobre como utilizar o Design Studio, que eu deixei abaixo aqui nesse link. Você poderá selecionar o tipo de ensaio, se você quer um ensaio on demand ou se você quer adicionar apenas um spike-in de genes. Sendo que, para os painéis on demand, nós contamos com mais de 5.000 genes já pré-definidos. E a maioria dos projetos é testada em laboratório, em bancada mesmo, né, com dados de desempenho. Sendo que genes individuais, eles já foram testados, mas nem todos os genes combinados juntamente. E esses painéis, eles também se apresentam em reações de menor tamanho, sendo de 24 e 96. Para a opção de spike-in, se o gene não estiver disponível no painel on demand, você pode incluí-lo. Então, você pode combinar um painel on demand com genes específicos para o seu projeto, no que nós chamamos de spike-in para o seu uso. Mas quantas amostras eu posso sequenciar? Para isso, você pode utilizar a nossa calculadora de cobertura, o Sequence Coverage Calculator, disponibilizado na página de suporte da Illumina e também com o link no slide. E você também pode ver um vídeo que nós temos em nossa página de suporte, deixado no link no slide, de como utilizar essa calculadora de sequenciamento para te ajudar nesse cálculo. E quais são os produtos que eu preciso? Se você utilizar as ferramentas de orçamento e pedidos disponíveis para produtos personalizados na página do MyIllumina, você terá uma lista de produtos e quantidades recomendadas para a necessidade do seu projeto. Para isso, você deverá navegar no MyIllumina, em Tools, em Custom Products e em AmpliSeq para Illumina. E ao final, onde eu vou encontrar os meus arquivos de manifesto, os meus batch files, os meus TXTs ou os meus EMS. O manifesto de painéis prontos para uso e ready to use estão dentro da página de produtos do suporte, no caminho aqui deixado, bem como os community panels. Já para painéis de hotspot, esses manifestos eles podem ser pegos via Design Studio, na tabela de Design Studio do seu projeto. Para maiores informações, por favor, consulte o nosso suporte técnico. Já a próxima coisa que nós precisamos para realizar a análise é do manifesto. Um manifesto é um arquivo TXT, que lista todos os alvos do painel que estamos sequenciando, incluindo informações de posição e sequências de referência. Para painéis pré-projetados, a Illumina fornece os manifestos para download na página de suporte do kit de painéis. Manifestos para painéis personalizados podem ser baixados direto do Design Studio pelo proprietário do painel, ou mesmo você pode consultar o Tech Support como previamente dito. Os manifestos, eles são arquivos de TXT. Portanto, arquivos de TXT, uma dica para melhor visualizá-los seria abrir em uma tabela Excel, como demonstrado no exemplo aqui ao lado. Você terá uma mais fácil visualização, com uma formatação mais adequada, com alinhamento em coluna. Agora, vamos passar rapidamente pelas opções de análise. Dependendo do fluxo de trabalho, de análise, a entrada ela pode ser FastQ ou a pasta de corrida de sequenciamento por completo. As análises, elas
se alinham às leituras de referências específicas no manifesto. E a chamada de variante, a avaliação de cobertura, a identificação de genes expressos diferencialmente, bem como chamadas de fusões, vai depender de cada um do painel. E as métricas esperadas para cada painel vai depender desse design do painel e do sequenciamento. Para as análises, nós podemos fazer num modo que chamamos de online ou de offline. Para o módulo online, nós podemos utilizar o Base State. Nos módulos offline, nós podemos utilizar o Dragon, para quem tem o servidor, ou o software do Illumina Local Run Manager. Nós temos algumas métricas importantes para a Amplicon, e nós vamos falar e defini-las mais detalhadamente em nossos próximos slides. Nós vamos falar de alinhamento, que são os dados que estão alinhando ao genoma de referência. Nós vamos falar de on-target, que corresponde à porcentagem de dados alinhados à região de destino ou ao manifesto. Nós vamos falar de cobertura, que é a profundidade do sequenciamento. Nós vamos falar de dropouts, que se houver amplicons com 0 leituras. E nós vamos falar de uniformidade, que é como a cobertura é uniforme sobre todos os alvos de amplicon. Então, vamos visualizar rapidamente o que cada uma dessas métricas significam. Primeiro, nós precisamos de um genoma de referência. O genoma, ele é utilizado como nossa sequência de referência, a qual alinharemos os nossos dados de sequenciamento ou as nossas leituras. Aqui, eu adicionei as nossas leituras ao nosso esquema. As leituras alinhadas, elas alinham-se à sequência referência. Já as leituras não alinhadas, aqui no canto direito, elas referem-se àquelas que não se alinham à sequência referência. As leituras que nós chamamos de on-target, destacadas nesses quadros, elas se alinham às regiões definidas no arquivo do manifesto. Então, essas são as regiões que queremos sequenciar com o painel que estamos utilizando. E as leituras off-target são leituras fora da região alvo. Ainda se alinham à sequência referência, embora não sejam alinhadas às regiões listadas no arquivo do manifesto. Portanto, são leituras que não estão dentro da área de destino do painel de Amplicon. A cobertura, ela refere-se ao número de leituras ou de reads para cada alvo do painel ou leituras por Amplicon. Os alvos, com Amplicon no manifesto que não receberam nenhuma leitura, eles são chamados ou conhecidos como dropout. Para o nosso cálculo de uniformidade de cobertura, nós analisamos as leituras de todos os alvos de Amplicon e os comparamos, sendo que essa métrica ela será calculada para você durante o processo de análise. E onde eu encontro os meus arquivos de output? Para revisarmos o resultado da análise, nós precisaremos dos nossos arquivos de saída, dos nossos outputs. Se a análise for realizada no Local Run Manager, os arquivos de saída estarão na pasta de alinhamento do Local Run Manager. Se a análise for realizada no os arquivos de análise estarão na seção de arquivos do projeto do Base State. E em breve eu darei mais informações sobre isso. Se você tiver se você tiver alguma dúvida sobre onde encontrar esses arquivos, ou como interpretá-los, entre em contato com o nosso suporte técnico. Por último, eu gostaria de deixar para vocês alguns recursos adicionais, os quais eu fui utilizando durante essa apresentação. Aqui eu incluí os links utilizados em nossa apresentação e outros links que são super úteis para as informações no preparo de bibliotecas de AmpliSeq, sobre painéis customizados e desenhos de painéis customizados, como, por exemplo, uma introdução ao Design Studio, como, por exemplo, como são os AmpliSeq Custom Community e Support Panels, dentre outros. Além disso, eu deixei também
Quais são as questões mais frequentes para a AmpliSeq, aqui como nós podemos ver em face, a nossa ferramenta para selecionar o número de amostras e o kit, bem como outros links que podem ser utilizados para a sua experiência com o AmpliSeq. Gostaria, mais uma vez, de agradecer por ter dedicado um tempo para se juntar a nós hoje e eu espero que essa sessão tenha sido útil para você.